Então, hoje, continuando, mais uma aula sobre o Guia dos Perplexos. Iremos hoje começar o capítulo 32 da primeira parte do Morena Burrinho. Hoje, continuando, como ele fala na aula anterior do conhecimento, a gente discute o que é o conhecimento, quais as limitações da inteligência humana. E aqui vai ser uma continuação. O título é Assim como os sentidos se enfraquecem por meio do esforço extremo, assim também o intelecto. Então ele começa o texto. Saibas tu, leitor deste meu tratado, que o que acontece às percepções inteligíveis pelo aspecto de sua relação com a matéria é algo parecido ao que acontece à percepção dos sentidos. Pois, quando observas com teus olhos, percebes o que está na faculdade visual de perceber. Porém, se forçares teus olhos, fixares tua visão e se esforçares a enxergar de uma grande distância, maior do que a distância que tens a capacidade de enxergar, ou se observares um escrito ou um desenho muito pequenos que não estão na tua capacidade de percebê-los, forçando tua visão a fim de examiná-los bem e com exatidão, não somente teus olhos se enfraquecerão para ver o que eles não têm capacidade de ver, como também ficarão enfraquecidos para ver o que possuem capacidade de ver. Tua vista se cansará e não verás o que tinha capacidade de ver antes de teres fixado e esforçado. Aqui ele está comparando a faculdade da visão ao esforço do intelecto. Muitos momentos, quando a gente está estudando algo e a gente se esforça muito e chega uma hora que a gente está tão cansado que parece que aquilo não entra mais na cabeça, parece que nubla a capacidade do intelecto, ele se enfraquece. Isso exatamente por causa tudo tem que ser analisado, estudado de uma forma correta. Se a gente exagerar também, causa um prejuízo ao invés de um benefício. Então, aí está um dos conceitos do caminho do meio do Rambam, né? Tudo deve ser feito com equilíbrio, com o caminho do meio. Não adianta nada fadigar essa capacidade do intelecto em entender algo, sendo que a gente só vai enfraquecê-lo. Então, um modo que eu considero muito bom para quando você estudar um conceito é ir estudando o conceito por partes. Entender as bases, separar os fundamentos daquela ideia, daqueles conceitos e ir aprendendo ao invés de absorver tudo. Se aprofundar em cada conceito por vez. Isso. Porque quando você destrincha algo e aprende todas as suas partes, você consegue absorver todo aquele conhecimento. Então, é uma forma mais inteligente de se estudar sem entrar num generalismo. E sem entrar num esforço tão grande do intelecto que ele vai rejeitar aquilo. Que aquilo vai se nublar, vai ser incompreensível. Até o momento em que algo que é compreensível, pela fadiga do esforço do intelecto, ele se torna incompreensível. Vocês querem compartilhar o PDF? Eu tenho um livro aqui. Se eu compartilhar o PDF para vocês? Pode, com vontade. Você já acompanha o celular, porque o capítulo está novo. Pode. O Morena Burrinho. Eu tenho um livro aqui, PDF, eu vou mandar para vocês. É bom para todo mundo acompanhar a leitura. Tua vista se cansará e não verás o que tinha capacidade de ver antes de teres fixado e esforçado. Assim acontece também no momento de reflexão a todo aquele que estuda uma ciência qualquer, pois se exagerar na reflexão e fadigar todo o seu pensamento, ficará saturado
e não compreenderá nem mesmo aquilo que está em condições de compreender, pois todas as faculdades corporais se assemelham em relação a isso. É por isso que existe, fazendo um parênteses aqui, existe um método de estudo chamado Pomodoro, que você divide o seu tempo de estudo em intervalos. Por exemplo, 25 minutos de leitura, 5 de descanso. Ou 35 minutos de leitura, 10 de descanso. Assim, você evita a fadiga do pensamento, do intelecto. O estudo ele tem duas formas de linguagem, né? Tem a linguagem técnica, que é aquela ideia, Platão nasceu em tal lugar, em tal ano, e com tal ano ele morou em tal lugar. Isso não vai te trazer agregação nenhuma. Entendeu? Vai te trazer informação histórica. Uhum. Mas se você for misturar essas informações com entender Platão, aí você começa a criar também um certo conflito dentro de você. Porque daí você está misturando informação técnica, né, que historicamente é relevante, mas não vai trazer uma aplicação na tua vida. E se você ficar se concentrando muito nessa parte técnica, quem escreveu, quando escreveu, o que fulano disse a respeito, você pode até agregar informação, mas não vai ter um conhecimento sólido ali. Não vai trazer para a experiência. Exatamente, tem aí uma divisão da linha mais Acadêmica, né? acadêmica dos historiadores que estudam a época, o que levou Estilo literário. ao pensamento, o que levou ao pensador ter aquele pensamento. Aí ele vai investigar todo o contexto histórico que levou aquele pensador a pensar daquela forma, a sociedade daquela época, o que ele viveu, o que ele passou, mas não exatamente esse acadêmico histórico, ele vai entender vamos dizer assim, o conceito mais metafísico, mais filosófico do autor. Ele vai entender o contexto que pode gerar aquele tipo de pensamento. Contexto histórico. O contexto histórico. Mas não totalmente o conceito metafísico do pensamento daquele autor. Coloquei no moral, tá? Ainda vai. Assim se dá com as percepções inteligíveis, pois separares diante do que é obscuro e não te deixares enganar a ti mesmo, crendo que exista prova demonstrativa ao que não é demonstrável, aí aqui tem uma nota de rodapé. A eternidade do universo, que nunca foi provada demonstrativamente, por exemplo. Não te apresses, não te apressares a rejeitar aquilo cujo contrário não foi demonstrado. Aí tem outra nota de rodapé, como a opinião sobre a criação do universo, pois enquanto o seu contrário não for demonstrado, existe a tradição. Então, o que significa o que ele está falando aqui? Tem coisas que fazem sentido, mas não foram demonstradas. 43. E existe o outro lado. Se não aspirares compreender aquilo que não podes compreender, voltando um pouco, e não te apressares a rejeitar aquilo cujo contrário não foi demonstrado. Enfim, se não aspirares compreender aquilo que não podes compreender, então terás alcançado a perfeição humana e estarás no grau do Rabi Akiva, que a paz esteja com ele, que entrou em paz e saiu em paz, ao estudar sobre essas coisas metafísicas. Então, quer dizer, o Aristóteles ele acreditava na eternidade do universo, mas não conseguiu demonstrar por provas demonstrativas. Então, o Rambam vai dizer que, como a criação do universo ela também não é demonstrável, ela se liga à tradição, enquanto não existir uma prova que seja contundente, algo demonstrável que sentencie que o universo é eterno, existe o espaço para o seu contrário, que é o universo criado. Ou seja, como Aristóteles não conseguiu
achar uma prova demonstrativa que o universo é eterno, o universo pode ter sido criado ex nihilo. Ex nihilo significa do nada. E aqui ele traz o exemplo do Rabi Akiva, que, segundo o Rambam, ele atingiu a perfeição humana porque ele soube até onde ir. Então, assim, Rabi Akiva, ele chegou a um ponto de equilíbrio que ele não entrou na heresia, ele não entrou na descrença, não ficou louco e nem morreu, como os outros sábios que o tentaram acompanhar. Ele foi o único que entrou em paz e saiu em paz. O Akiva. Rabi Akiva. Porque ele soube até onde ele podia ir. Ele soube ir até a medida do conhecimento humano. Ele não quis ultrapassar as barreiras para o bem ou para o mal. Ele foi no caminho do equilíbrio, o caminho do meio. Então, Rabi Akiva, ele entrou em paz e saiu em paz, quer dizer que ele adentrou o pomar com Tiferet, com equilíbrio. Então, ele soube ponderar. Outros sábios não souberam ponderar, então entraram em fronteiras que levaram à heresia, à blasfêmia, à morte. No caso de Akiva, ele soube aceitar o mundo como é, né? Esses outros quiseram mudar o mundo. Uhum. Um queria, tá tudo o contrário, tem que fazer o contrário. O outro, ele falou, não precisa fazer mais nada. Sim, porque ele soube andar no caminho de Tiferet, ele soube trilhar o caminho. Então, isso a síntese de como adentrar com sabedoria nos segredos. Por exemplo, quando se estuda a Kabbalah. A Kabbalah, dentro da Kabbalah, se tem muitos problemas quando as pessoas entram para estudar a Kabbalah. Muitas pessoas entram para estudar a Kabbalah e entram num esoterismo, misticismo sem fim, que leva a ela a conclusão de ideias que são totalmente contrárias ao que foi proposto pela própria Kabbalah. Inclusive o que a própria Kabbalah reprova, pelo fato dela explicar, algumas pessoas começam a entender que aquilo tem que ser feito. Por exemplo, você vai ver pessoas falando de Kabbalah, falando de judaísmo, falando de astrologia. Ao mesmo tempo, não, porque Júpiter está alinhado com... Não, mas pensa, peraí, o fato da Kabbalah explicar essas coisas não significa que ela prova. Tá entendendo? Só que aí, como tem essas explicações, aí a pessoa cria, sabe? Exatamente. Folclore, né? Uma coisa meio folclórica. E assim, a gente viu na aula passada que os assuntos da metafísica, eles estão muito abertos à interpretação, como o próprio Rambam falou. São poucos nas ciências mais exatas, nenhum na matemática, que é uma ciência exata, e muitos na metafísica. Por quê? Porque a metafísica ela tá aberta a um modo interpretativo. Só que ela está aberta a um modo interpretativo segundo as bases no qual ela está, onde ela foi construída. A Kabbalah ela tem as suas bases. Quando um pensamento ele chega a uma conclusão que vai ao contrário da base da onde veio a própria coisa, ou seja, a própria Kabbalah, ele está indo, mesmo sendo dentro de um aspecto metafísico, onde você tem várias interpretações, essa interpretação está indo contra o próprio pensamento, a próprio pilar da Kabbalah, porque ele está indo contra aquilo que está no seu fundamento. Então, aquele que contradiz o fundamento daquele pensamento, daquela doutrina, ele não está indo no caminho de Tiferet, ele não está indo no caminho do Rabi Akiva. Ele está indo num caminho onde ele tira uma interpretação usando a própria ferramenta contra a ferramenta, ou seja, contra o fundamento daquilo. Então ele entra numa distorção, numa contradição tremenda, o que faz ele, muitas vezes, entrar numa negação da própria Kabbalah, da própria doutrina. Então tem muitas pessoas que
estudam a Kabbalah ou se tornam céticas, descrentes, Ou malucos. ou em cima da Kabbalah inventam um sistema que chamam de Kabbalah, mas não é a Kabbalah, é uma outra coisa, Cabala, né? a tal da Kabbalah, que é uma outra coisa totalmente diferente. Entram no esoterismo, começam a misturar as coisas, começam a misturar a superstição egípcia e várias outras doutrinas que historicamente podem ter influenciado, sim, a história da Kabbalah, sim, como é dito pelos acadêmicos. Porém, o fundamento da Kabbalah ele é muito bem definido dentro da tradição judaica. Se a pessoa está estudando a Kabbalah dentro da tradição judaica e ela chega a uma conclusão que nega o judaísmo, por exemplo, ela está indo contra a própria Kabbalah. Então ela está criando uma nova coisa, um novo movimento, uma nova corrente. E isso, dentro dessa linguagem, é o que é chamado de uma heresia, uma blasfêmia. É algo totalmente diferente. Não se pode mais falar que é Kabbalah. Essa foi a preocupação do Rambam quando ele fez os 13 princípios, né? Tipo assim, opa, peraí, já que vocês estão viajando aí na maionese, vamos nos ater a esses 13 pilares aqui, disso aqui a gente não pode se desviar. Sim. A partir disso aqui, vocês podem inventar o que vocês quiserem, mas não viola isso. Tem que estar nos pilares fundamentais da coisa. Se ir para outro ramo, Começou a negar a existência do Criador. assim, a pessoa tem a liberdade de pensamento, sim, mas ela não pode falar que aquilo que ela criou, a conclusão que ela criou, aquela doutrina. A nova verdade. Ela, assim, tudo bem, a pessoa tem espaço para pensar o que quiser, mas ela não pode achar que aquele produto, aquela conclusão que ela criou, que ela chegou, é a verdadeira Kabbalah, é a verdadeira tradição, é a verdadeira Torá. Então, pode ir para outro caminho, pode pensar o que quiser, mas não pode falar que o que ela chegou é realmente a verdadeira Kabbalah e toda a tradição posterior a ela é uma má interpretação, por exemplo, é outra coisa. Então, assim, tudo bem chegar a uma conclusão que não tem nada a ver, mas se você assume que é outra coisa, tudo bem chegar a isso. É a minha opinião. É a minha opinião, não é a Kabbalah judaica, não é nada disso. É uma conclusão que eu cheguei com as minhas interpretações, eu criei uma doutrina, e é isso, tudo bem. Mas eu não posso usar essa minha doutrina como a verdadeira doutrina que substitui a todos os fundamentos que precederam na minha caminhada a chegar naquilo. Então, conseguiram perceber mais ou menos Assim, os você caminhos. pode usar as ferramentas do judaísmo de interpretação para criar uma interpretação tua, que você não pode criar novas ferramentas, no caso. Por exemplo, eu posso pegar uma palavra hebraica, fazer uma gematria, como a gente faz aí todo sábado, encontrar a relação entre essas palavras e trabalhar em cima disso. Porque eu não posso inventar um novo tipo de gematria. Inventar você pegar, por exemplo, e formar uma ideia que essa ideia negue os pilares, os fundamentos. Então, tudo bem, que dentro da Kabbalah se tem um horizonte muito grande, várias interpretações. Porém, ainda é um horizonte, ou seja, ainda existe dentro desse horizonte uma escala, diferentes pontes que saem do mesmo lugar e vão para uma conclusão que é uma conclusão positiva, que pode ser usada. Então, existem vários métodos de interpretação, como, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é bem claro. Quando a gente estudou aqui sobre o coração de Heidegger, lembram? É uma coisa que vem fora da Kabbalah. Porém, é uma ideia que explica muito bem os conceitos que a gente aprendeu dentro do Baal HaSulam. Não é uma coisa que contradiz o Baal HaSulam.
foi uma coisa que veio de fora, de um filósofo alemão, que as ideias, os conceitos que trazem, foi uma ideia que casa com e explica muito bem o que é aquilo que a gente estudou no Shamatê, por exemplo. Aí tu vê que não é, então, uma ideia, a Kabbalah não é algo inventado por judeu, é descoberto. Sim, exatamente. Então, tudo bem pegar esse conceito do coração de Heidegger, essa ideia do coração, ele sair de si e ampliar suas fronteiras para além do si mesmo e sentir o outro. Ou seja, isso está falando da Kabbalah de você romper as fronteiras do ego e se conectar com o outro. Sentir o outro, sentir o mundo como uma unidade, como um só com toda a natureza, com a criação. Diminuir essas fronteiras que separam, essas separações que separam as pessoas, que fazem umas não enxergarem as outras, mas somente o mundo girando ao seu redor. Então, assim, essa explicação eu tirei de um livro de fora, um livro que é uma interpretação do Byung-Chul Han sobre Heidegger, só que eu vi que esse pensamento ele casa muito bem com o que a gente estudou no Shamatê, que a gente estudou com o Baal HaSulam, e foi um complemento. Não que trazer um pensamento de fora que de repente venha aqui e contradiga os fundamentos que propõe essa aula. Por exemplo, algo que renegue tudo que a gente estudou anteriormente, porque a gente não está numa aula de filosofia, a gente usa um método filosófico aqui porque esse livro trata de uma visão filosófica, porém dentro de um contexto, que é a Torá, os sábios, enfim. Então, tudo bem ter essas interpretações dentro desse horizonte, dentro desse contexto. Agora, criar um novo modelo, um novo contexto que contradiga todos os fundamentos que a gente estudou aqui, aí sim é considerado o caminho daqueles que tentaram acompanhar o Rabi Akiva, mas se desviaram. Essa aí chamando Platão de tzadik. Então, continuando aqui a leitura, porém, se aspirares uma percepção que está além da tua faculdade perceptiva, ou se te apressares em negar as coisas cujos contrários não foram provados demonstrativamente, ou que são possíveis, aí tem uma nota aqui, ou seja, que não se pode negar a possibilidade da criação do universo, pois a eternidade do universo nunca foi provada. Vou ler de novo. Ou seja, não se pode negar a possibilidade da criação do universo, pois a eternidade do universo nunca foi provada. Mesmo sendo uma possibilidade mais afastada, te juntarás a Elisha, o Asher. Já ouviram falar desse Elisha, Asher. Desse personagem do Talmud? Elisha, o Asher. E não somente deixarás de ser perfeito, como te tornarás o mais imperfeito. Então ocorrerá que te aumentarão as imaginações e inclinações às imperfeições, depravações e males, porque tua mente estará saturada e sua luz apagada, como as vãs imaginações que ocorrem à visão quando se enfraquece o espírito visual, nos enfermos ou naqueles que fixam seus olhos a observar objetos brilhantes ou pequenos demais. Sobre esse assunto foi dito: se achares mel, come somente o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venha a vomitá-lo. Provérbios 25, 16. Com efeito, nossos sábios aplicaram esta passagem alegoricamente a respeito de Elisha, o Asher. Quão extraordinária é esta alegoria,
pois ela compara a sabedoria à comida, como dissemos, mencionando o mais prazeroso dos alimentos, que é o mel. Porém, o mel, por natureza, se consumido em excesso, excita o estômago e causa vômito. É como se a natureza dessa percepção, apesar de sua elevação, grandiosidade e perfeição, se tornasse uma imperfeição, se ela não for interrompida ao atingir seu limite, e se não se avançar com precaução. Assim acontece com o consumo do mel. Se for consumido na medida, é um bom alimento e causa prazer, mas em excesso, tudo vai embora. Por isso, não foi dito, para que não te fartes e tenha desgosto dele, e sim, e venhas a vomitá-lo. Este mesmo tema é aludido em comer muito mel não é bom. Provérbios 25, 27. Isso se refere também: não sejas demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Eclesiastes 7,16. E guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. Eclesiastes 4,17. A isto Davi fez alusão ao dizer: não me ocupo em assuntos grandes e obscuros demais para mim. Salmos 131, 1. A isto os sábios se referiram ao dizerem: aquilo que te é muito obscuro, não estuda, e o que te é oculto, não investigues. Estuda o que te foi permitido e não te ocupes de coisas obscuras. Tratado de Haggai 13a. Ou seja, não deves usar a sua inteligência apenas, que deves usar a tua inteligência apenas naquilo que o ser humano é capaz de compreender. E ao que não está ao alcance da natureza humana compreender, é muito perigoso ocupar-se disso, conforme já foi explicado. Essa era a intenção dos sábios ao dizerem: todo aquele que examina 4 coisas, etc., no tratado da Mishnah Haggai, e todo aquele que não respeita a glória do seu Criador, etc., ao mencionar o que explicamos, de que o ser humano não deve se precipitar e praticar sua investigação com falsas imaginações. E quando surgem dúvidas, ou se o tema em questão não possui prova demonstrativa, não deve abandoná-la, rejeitá-lo ou apressar a negá-lo. Ao contrário, deve agir com calma e respeitar a glória de seu Criador, e se abster e cessar. Este assunto está claro. Não é a intenção desses escritos explícitos dos profetas e sábios fechar inteiramente o portão da investigação e impedir que a inteligência perceba aquilo que pode ser percebido, como pensam os ignorantes e os inativos, que fazem passar por perfeição e sabedoria as suas imperfeições e estupidez, e a perfeição e sabedoria dos outros por imperfeição e distanciamento da Torá, como em põe as trevas por luz e luz por trevas. Isaías 5, 20. Toda a intenção desses escritos é mostrar que a inteligência dos seres humanos possui um limite. Não critique certas expressões que foram ditas a respeito da inteligência neste capítulo e em outros, pois a intenção é orientar o leitor sobre o assunto em questão e não aprofundar a essência verdadeira da inteligência. Para os detalhes disso foram dedicados outros capítulos. Então, o assunto desse capítulo 32 é bem claro. Existem coisas que estão dentro da natureza humana, entender, e existem coisas que estão além da capacidade humana. Existem fronteiras para o conhecimento humano, e isso é bem claro. Por quê? Porque toda a nossa interpretação do mundo, ela parte de um ponto. E esse ponto somos nós mesmos, a nossa experiência do mundo, a nossa época, a nossa sociedade, a nossa educação, a nossa visão, a nossa cosmovisão. E a partir disso, não tem como nós observarmos toda a natureza das coisas na sua plena perfeição. Por quê? Porque todo ponto de vista é visto de um ponto. Ou seja, eu tenho um ponto de vista sobre algo. E esse ponto de vista parte de um ponto, que é o meu ponto, é a minha experiência.
E o que isso significa? Isso significa que todos nós, quando temos o conhecimento de um objeto, de algo, nós vemos ele por um ângulo, pelo nosso ângulo. E isso quer dizer que, olhando, como a gente falou na aula passada, olhando um objeto pelo ângulo que eu vejo uma face daquele objeto do conhecimento. Eu não tenho todas as visões, possibilidades de todos os ângulos daquele objeto do conhecimento. A gente pode, através de outras pessoas que investigaram aquilo, olhar outros ângulos, outros pontos de vista e construir um conceito sobre aquilo. Só que, mesmo assim, dentro de outro ângulo, do ponto de vista de outra pessoa, eu não consigo alcançar completamente tudo que a outra pessoa percebeu, porque eu não vejo com os olhos nem a mente daquela pessoa. Eu só tenho uma certa sombra, um certo resquício do que aquela pessoa pode ter interpretado sobre isso. E com isso vai acrescentando ângulos do conhecimento sobre um objeto do conhecimento. Mas a questão é que tudo que nós experimentamos no mundo, ele é do ponto de vista do nosso próprio eu. É como se nós olhássemos o mundo, percebêssemos o mundo como girando ao nosso redor. É por isso que isso dá um contexto da gente voltar a falar. Todas as separações entre os indivíduos, elas são limitações. Tudo o que é definido pelo eu, pelo ego, ele é uma limitação. Tudo que tem essência tem limitação, por definição. Em cima disso está construído todo o conhecimento ocidental, todo o conhecimento filosófico do Ocidente. A própria essência já é uma limitação. A própria essência é uma limitação, por quê? Porque a essência, ela vem... As palavras mais antigas que denotam a essência, por exemplo, o alemão Wesen, que denota essência, ou ousia, do grego, elas denotam um espaço, uma casa, um lar, algo que tem fronteiras. Ou seja, tudo aquilo que faz um objeto ter onde repousar, onde descansar, é uma essência. Então, tudo que a gente vê no mundo, ele está impregnado pela essência, é a nossa visão das coisas. Nós nos consideramos tendo uma essência individual. Cada um de nós tem uma alma, cada um de nós tem um traços específicos, cada um de nós tem um corpo individual, cada um de nós tem essas limitações, essa essência. Isso é um pensamento do Ocidente. Acredito que essas limitações fazem a gente enxergar o mundo de uma forma mais limitada. A essência pode ser trocada pela palavra utilidade, não? Utilidade na questão... Tipo, a essência de um copo é a utilidade dele. Sobre um certo aspecto, sim. A essência denota... não tem objetivo nenhum, perde a essência. Sim, a essência denota tudo aquilo que é próprio do ser. Ou seja, o que é próprio de mim? O que é próprio a mim, ele está em mim, ele está dentro da minha casa, dentro da minha essência, dentro do meu lar. Então, isso que denota a essência. Essência denota a fronteira, o lar, a casa. É o contrário eu até já conversei com isso com o Rodrigo, do Extremo Oriente, que não tem a ideia de essência, tem a ideia de continuidade, de caminho, de construção. Os sábios do Oriente, eles são os caminhantes. Eles não têm lar, eles não têm uma casa para repousar. Eles estão em constante andar, caminho. Eles são andarilhos. Eu acho que uma visão de mundo, como interpretando Baal HaSulam, que superam as fronteiras do eu, que acredito que são essas limitações da essência, a gente consegue perceber o mundo não
como objetos individuais separados, mas o mundo como um grande cli, um grande vaso, que é a única criação do Criador. É a única coisa que separa o Criador de algo que não é ele, que é o desejo de receber. Por isso que o Balhassonan diz que a única coisa criada é o desejo de receber, nada mais. Ele diz que o Criador só criou uma coisa, é o desejo de receber, é o Kli. Então, nisso não existem divisões, é tudo uma criação só, única, desejo de receber. Tudo que cria essas limitações, esse afastamento de um para com o outro, essa ideia da essência, esse paradigma que nós temos, que parece uma intuição, parece que é uma coisa que é própria da mente humana, do cérebro humano. Só que muitas coisas que parecem ser intuitivas são construções. A gente pensa que é da natureza humana tal coisa. Mas se a gente vê o ser humano pré-civilizatório, um ser humano antes de ser homem, por exemplo, antes de existir homem e mulher, mas existirem só seres humanos, antes de existirem todas esses discursos que moldam o homem, não é à toa que o Foucault diz que o homem é uma criação moderna, essa individualidade, tudo isso cria separação entre os indivíduos. A própria linguagem, olha o que eu estou falando, os indivíduos. Então, a própria linguagem, a separação, ela está na linguagem, ela está na nossa visão de mundo, ela está na gramática, ela está em tudo. Então, assim, é muito difícil escapar dessa perspectiva individualista do Ocidente. O positivismo científico também funciona dentro do aspecto do individual. O cristianismo foi um instrumento que fez esse conceito ser universal. Enfim, como escapar dessa individualidade? Eu acredito que isso é tentar romper essas fronteiras do coração que levam o coração a estar dentro de uma cela, dentro de um peito estreito, e fazem nós, ao mesmo tempo, nos separarmos do Criador. Porque rompendo essas limitações, nós rompemos essa essência que nos separa, e com isso nós revelamos o Criador. Porque o Criador está acima de todas as divisões, está acima de todos os conceitos, está acima da essência. O Criador não tem uma essência. A essência é um conceito humano. O Criador, assim, quando se fala que a essência do Criador é o amor, a essência do Criador é a bondade, isso é um mecanismo da linguagem. Mas isso não quer dizer que o Criador em si ele tenha essência. Por quê? Porque ele não tem fronteiras, ele não tem limitações. Tudo que cria limitações é o humano. Tudo que cria limitações é o humano. Por isso que nós não conseguimos entender a natureza. Nós não conseguimos entender como a natureza funciona. Tipo aquela foto que o Rodrigo desenhou? Nós nos vemos, assim, essas coisas nos trazem perplexidade. Não, é chocante. É. Aquela foto da onça com um babuíno na boca e o filhote abraçando a mãe. Sim, essa imagem nos leva a uma reflexão. Nossa. Isso nos leva a ver do porquê que nós não entendemos a natureza, se nós somos produto da natureza, nós somos parte da natureza. É porque o ser humano, com a ideia de essência, ele se vê como um ser separado de todas as coisas. Ele não se olha, porque assim, quando eu vi a imagem, ela realmente é chocante. Mas quando você passa a entender a imagem pela ótica do leopardo, peraí, vamos olhar o lado do vilão aqui. Que tudo que o leopardo consegue identificar ali é o quê? É a refeição e a sobremesa. Tá entendendo? Por quê? Porque toda a consciência dele é programada para isso. Sim. Ele não olhou o macaquinho ali com o filhotinho nas costas e falou, você é perverso. Deixa eu fazer uma crueldade. Não, ele encontrou uma fonte de alimento. Ele estava levando para os filhotes e ainda tem uma sobremesinha do lado. Tá entendendo? Mas a maldade não está no animal em si. Está na gente. É por isso que a gente é que fica chocado por isso. Sim. Porque a gente identifica isso como algo.
No animal, Da esquerda que ele desenhou. no animal não existe valorações. Caraca. As valorações só existem no ser humano. Então isso é uma coisa muito importante de entender. Nos animais, por exemplo, na natureza, não existem valorações. As valorações, elas são coisas humanas. Então, como romper esse paradigma? É chocante isso aí. Não, é chocante. Não. Filhotinho abraçado na mãe, matador, ou dó. Mas aí que vem a grande questão, né? Se Deus é perfeito e ele criou a natureza perfeita e a maldade é algo propriamente do homem, por que ele permite que essas belas criaturas se devorem? Cadê a beleza e a perfeição da criação em algo que eu vejo totalmente como inaceitável? Entendeu? Porque assim, não foi interferência do homem ali. Entendeu? Não é interferência. Foi o instinto do animal. A maldade do homem que causou isso aí, não. A nossa miséria é causada pelo nosso mal. Mas o infortúnio dessas criaturas aí que estão se devorando, isso é da própria natureza. Cadê a bondade aí? Exatamente. Assim, a perspectiva, cada ponto de vista é vista de um ponto. Ou seja, tudo que é visto conforme o paradigma humano de essência, de ego, ele não consegue entender o que está fora dele. Porque todas as valorações, elas partem desse paradigma da individualidade, da moral, do bem e mal, das dualidades, de todas essas criações humanas. Só que, como escapar disso? Quando a gente lê a literatura que fala sobre isso, parece que realmente faz muito sentido o que a gente está falando aqui. Realmente a gente tem que superar essa metafísica da essência, essa metafísica do eu, do ego. Mas quais as soluções para isso? Aí que chega ao ponto que é mais complicado. Como que, se nós, desde que nascemos, nós fomos criados, construídos, tendo essa visão de mundo, como escapar disso? Será que o ser humano consegue realmente mudar? Ou o ser humano acha que muda, mas ele vive, cresce e morre e não muda? E os seus filhos, que é uma esperança de mudança, também vivem, crescem e morrem da mesma forma. Será que existe um escape a isso? Ou faz parte do destino humano essa ideia que nos separam um dos outros? Então, assim, eu não vou dar uma resposta pronta, até porque não existe uma resposta definitiva para isso. Mas existem os conselhos dos sábios sobre isso. Existem, vamos dizer assim, pequenos pontos, pequenas ferramentas, pequenas luzes que dão uma esperança para a gente escapar disso, para a gente superar esse modo de vida do ser humano individual, do ser humano egoísta. Já que o ser humano, dessa forma, ele é uma construção histórica, por que não existe uma possibilidade de um outro ser humano? Já que o ser humano que é moldado, é criado com essência, alma individual, conceito de subjetividade, sujeito, tudo isso que são conceitos históricos criados dentro da espécie humana, por que não existir uma outra possibilidade de ser humano? Eu acho que a era messiânica, isso que se fala de uma era em que as pessoas vão conviver em paz com a natureza, com os animais, uns com os outros, que a natureza do mundo vai realmente mudar, eu acho que pode ser isso. Pode ser um novo ser humano, uma nova forma do ser humano viver. Porque continuar vivendo assim é perpetuar as guerras, é perpetuar
a maldade, é perpetuar os genocídios, a fome, enfim. É um mundo onde tem alimento para todos e milhões de pessoas passam fome, não é um mundo que faça sentido. Não é um mundo que funcione. Então, um mundo onde algumas pessoas têm bilhões e a grande maioria vive na pobreza, é um mundo que precisa... existe alguma coisa aí que está errada. Então, assim, essas perspectivas, essas formas da gente questionar a nossa própria existência, eu acho que é a maior virtude que apareceu na espécie humana, que é essa capacidade de raciocinar sobre isso. Acho que isso foi o grande acontecimento na história da espécie humana. Essa capacidade de consciência, de ter uma consciência, mesmo que essa consciência ela tenha sido construída para funcionar dentro da perspectiva do eu, ela ainda é uma consciência que possa questionar a sua própria existência. Os animais não podem questionar a sua existência, eles vivem conforme a natureza. É a importância tanto da religião como da filosofia, né? Uma buscando respostas e a outra fazendo perguntas. Sim, exatamente. E é saber trabalhar como Urabi Akiva, saber trabalhar com as ferramentas que tem. Isso é trabalhar no caminho do meio, o caminho que é realmente uma ponte que te leva a algum objetivo, a outro lugar. Ou seja, é a gente se questionar a forma que nós vivemos. Qual a forma nós vivemos? Essa forma, ela é a forma da essência do individual, da alma individual, da subjetividade humana, ou a gente pode caminhar para outro tipo de ser humano, outro tipo de homem, que não é diferente desse que causa as guerras, conflitos intermináveis. Sou escravo ou sou livre? Então, essa ideia de se questionar. Será que eu sou escravo das forças que construíram o ser humano histórico? Será que de alguma forma eu sou livre? Então aí a gente discute o que é liberdade, o que é natureza humana. Vai encontrando o sentido das coisas. Então essa é a importância da gente questionar essas coisas. Quando o Rambam diz aqui que nem tudo, as coisas que não foram demonstradas, a gente não deve fechar a porta para essas coisas. É deixar ainda as possibilidades. Existem coisas que, segundo o Rambam, que foram demonstradas. Sim, existem coisas que não foram demonstradas, mas ele fala para a gente não fechar os olhos para isso, mas ir com calma, com análise sobre essas coisas. E com sabedoria. Agir com sabedoria nessas questões. Não ser totalmente um radical, nem um radical nem para um lado nem para o outro. Tem um radical totalmente dogmático, o radical dogmático, que ele fecha os seus olhos para tudo que é diferente. Ele só consegue enxergar um caminho que foi definido por outros, não por ele, mas ele acredita fielmente naquilo, como aquilo fosse a verdade universal suprema. Esse é o radical dogmático. E tem aquele que se tornou nihilista, que quebrou todas os fundamentos, todas as fundamentações e ficou no abismo. Ou seja, ficou onde colocar os pés, ficou sem nada. Ele caiu no nihilismo. Então, mas esses dois casos aí, tanto esse fundamentalista como o negador, são dois casos que envolvem uma dependência emocional da fonte. Né? Os dois depende casos... do que eu sinto em relação a quem me traz a informação.
os dois casos, eles são, de uma certa forma, vamos dizer assim, nihilistas, mas o fundamentalista dogmático, ele põe tudo na visão, num dogma que outra pessoa criou, e ele não consegue enxergar mais nada além disso. No fundo, ele também é um nihilista, só que é um nihilista não assumido, porque ele também cai no vazio, porque ele não tem seus próprios fundamentos. O seu fundamento é o dogma do outro, é o dogma de alguém que criou essa ideia. Ele não consegue enxergar nada mais além disso. O nihilista, que a gente vem à mente quando fala sobre nihilismo, é aquele que caiu no abismo porque todas as outras coisas foram destruídas. Então, os dois se perdem, na verdade. Os dois polos, eles se perdem. Um se perde no seu dogma, o outro se perde no abismo que existe em si mesmo. Então, os dois caem para fora da ponte. O único que consegue caminhar na ponte e chegar em algum lugar é o que anda no caminho do meio, que é o Rabi Akiva. Por isso que ele consegue ir, entrar e sair em paz. Os outros dois caíram. Ou seja, ele respeita a tradição que vem antes dele e ao mesmo tempo não despreza aquilo que se apresenta como novo. Sim. Ele sabe muito bem trilhar o caminho. Os outros dois foram junto com ele, tentaram seguir Rabi Akiva, só que um caiu para um lado e o outro caiu para o outro. Os dois, na verdade, caíram no abismo. E o outro não quis nem voltar. Ficou lá. E o outro ficou por lá. Tem um que enlouqueceu, né? Um ficou louco, o outro virou herege. Existe a questão do fanatismo também, Eduardo. Na questão Sim. do fanatismo. O fanatismo, ele se encaixa nesse dogmático, mas se encaixa também no nihilista. O nihilista, ele também se torna um fanático, porque aquele cara é que nem um personagem do livro do Turgenev, que fala sobre... tem um personagem chamado Bazarov. O cara é um nihilista russo nato. É o cara que tem a descrença sobre tudo. Mas ele se torna uma pessoa insuportável, porque ninguém consegue falar com ele. Quando falam de amor, ele fala, mas o que é o amor se não... Um jogo de interesses. um jogo de interesses, algo... uma ilusão humana. O amor é uma grande ilusão. Então é impossível os outros personagens interagirem com ele, porque ele é um nihilista fanático. Então, na verdade, ele também se torna um fanático, só que o fanático do vazio. O fanatismo ele nasce, então, quando a pessoa vira militante da própria crença. Sim. Uma coisa é eu acreditar numa coisa, outra coisa é eu tentar forçar o mundo a acreditar também. Aí já é o fanatismo. Por exemplo, assim, o que acontece? Existem as questões também das coisas por observação. Né? Existem essas questões por observação. Por exemplo, se a gente pega no pé de algum erro que alguma pessoa está cometendo, por exemplo, só uma suposição, a pessoa está pegando muito no pé daquele erro, mas aquele erro também é um erro da pessoa. E tipo assim, ela está pegando no pé daquele erro da pessoa. E mais lá na frente, ela vai colher, tipo, isso que ela está fazendo. Se me entendeu mais ou menos, não? Ela vai colher aquilo que ela, assim, como é que eu vou... Oi? Aquilo que ela mais censura, ela vai colher. Não, mas ela está batendo no pé de um erro de uma pessoa, por exemplo, vai ficar pegando no pé. Ou criticando muito um erro, um grande erro da pessoa. E mais na frente ela colhe. Porque ela está sempre, tipo, sendo não digo assim, um juiz, uma pessoa que está, um perseguidor. Isso é um caso, meu bem, de desenterrar os ossos de morto, não seriam? Não, acho que no caso que ele está dizendo é quando você implica muito com algo que o outro faz. Não, e que o aquilo outro vem fez. para você. Que o outro Isso. ele Não, falou no faz. passado. Mas o que No passado, que fez. Sim, mas o que eu quis dizer com isso? É o desenterrar Por exemplo, o corpo, entra o osso muito da nessas pessoa. questões assim, do nihilista e do outro. O dogmático. Então, o nihilista é o que ele é basicamente um descrente de tudo, não é isso? E o dogmático é o que ele acredita naquilo que ele acredita e nada pode entrar naquela bolha. É mais ou menos isso ou não? O fanático. É É o fanático. Então, o que acontece? Só que eu tenho amigos
Estou dando suposições porque aconteceu um caso com um amigo de uma coisa, eu não vou nem entrar em detalhes, mas ele, por que eu quis dizer isso aí? Ele pegava muito no pé de erros de outros colegas. Só que ele, como sendo um nihilista, de tanto ele pegar no pé do erro de outros colegas, aquilo que ele pegava no pé acabou acontecendo com ele. Aí eu falei, vem cá, você é um cara que tu fala que tu é ateu. Ele fala que é ateu. Mas tu já reparou, questão de observação. Falei para ele, observação. Que tudo aquilo que você fazia, pegava no pé de fulano, Bertano, Ciclano, voltou para você, aconteceu contigo. Então, certas coisas, mesmo ela não sendo descrente, o nihilista, ele sendo descrente das coisas, mas por observação, ele automaticamente não pode se tornar um crente em algo, alguma coisa? Essa é a questão, entendeu? Não sei se eu estou misturando mais ou menos as coisas aí, mas tipo assim, é uma visão do que a pessoa ela acredita muito ou ela não acredita em nada. E o não acreditar em nada, ele se torna muito vago, uma coisa muito... Entendeu? Já é o acreditar em algo, né? Que acredita no acaso. Consegui entender mais ou menos? Sim, consegui entender. E, assim, tem vários tipos de niilismo, que a gente não vai entrar aqui, mas eu considero os dois tipos, o fanático religioso, dogmático, e o nihilista descrente, como dois tipos de nihilistas. Os dois sempre caem no vazio ainda. Os dois não têm os dois se perdem, na verdade. Então, é uma crítica que o Nietzsche faz, mas a gente não vai entrar nisso, que o Nietzsche chama também o ideal, aquele, por exemplo, o comunista, ele também é um nihilista. O cristão também é um nihilista. Sendo que o cristão, ele acredita na religião cristã, ele acredita no Salvador dele. Só que também não acredita mais em nada. Não. E tudo aquilo que não for ligado à religião Fecha pra dele tudo. é do diabo. Tem que Sim, ser evitado. exatamente. O comunista, por exemplo, ele é um nihilista, mas ele é um nihilista onde o ideal transcendente dele está nesse mundo. Ele foge, de uma certa forma, desse mundo, ele lida com um vazio, só que é um vazio transcendental, não como transcendente cristão, mas ainda é uma forma transcendental de pensamento. Ambos são nihilistas, ambos andam muito à beira do abismo. Então, assim, mas isso é só um parêntese. A questão do capítulo 31, todo mundo conseguiu entender? A questão do 32. Todo mundo conseguiu entender que Sim. o ponto é que existem coisas que estão além do limite da compreensão humana e, na verdade, os que vão para os extremos, eles caem no abismo, eles não conseguem entrar e sair como o Rabi Akiva. O Rabi Akiva foi no caminho do meio. O equilíbrio. Famoso, muita água mata a planta. Exatamente. É o dito, né? Bem isso mesmo. E nós corremos muito risco de cair em abismos o tempo todo na nossa vida. Nossa vida não é algo que está assim, estático, em cima de um fundamento. A gente passa por diversas etapas na vida que muitas vezes a gente pode cair num abismo ou no outro, e o negócio é tentar sair e voltar mais forte. Então essa foi... Resiliente, né? Eduardo, só para complementar isso. Experiência. O que acontece? Mas a busca pelo conhecimento ou a curiosidade de desvendar ou descobrir o que está coberto também não influencia muito nessas questões aí. Tentar,
Essa coisa Sim, de tentar desvendar o oculto. Descobrir o que está coberto. Eu tinha falado isso mais cedo. Aí acha que descobriu alguma coisa nova porque inventou. Foi o que o Rabi Akiva e os seus amigos tentaram, mas o único que conseguiu ir e voltar em paz foi o Rabi Akiva. Mas ele manteve a sua consciência sã e intangível, basicamente. A sua consciência das coisas, basicamente isso ou não? Sim, o Rabi Akiva, ele foi pelo caminho do meio. Por quê? Porque o Rabi Akiva, ele não caiu nos dois extremos do abismo. Ele não negou o que era o seu fundamento, como fez Elisha, o herege, que por isso tornou herege. Ele foi e voltou porque ele tinha como consciência de que o trabalho é nesse mundo e o outro, sabe, quis ficar no outro mundo. Então ele soube equilibrar A balança, ele a soube balança. andar no caminho. Ele experimentou aquilo que está no pomar, ele experimentou a conexão com o Criador, mas ele soube trazer aquilo Pro físico. para o nosso mundo, exatamente, De SA. para o mundo de S.A. Ele não quis ficar lá naquele mundo e nem criou, como a gente falou aqui, uma nova interpretação que era fora do fundamento, dos fundamentos que construíram o próprio pensamento dele. É muita coisa. É difícil, né, um ser humano assim, equilibrado, né? É. Nesse aspecto é muito difícil. É muito difícil. Então essa foi a nossa aula de hoje. Né? Muito bom. Azak Baru.